Meus queridos alunos e alunas, a nossa aula hoje de língua portuguesa é sobre regências verbal e nominal. Então, muita atenção e que Deus abençoe a mente de vocês para estar voltada para o conhecimento. Regência verbal, como o nome diz, tem algo a ver com o verbo. A essa maneira como o verbo, chamado termo regente, se relaciona com seus complementos, que são os termos regidos, damos o nome de regência verbal. Há verbos que admitem mais de uma regência, sem que o sentido seja alterado. Há outros verbos, porém, que mudando-se a regência, mudam de significado. Por exemplo, o verbo gostar. O verbo gostar, ele faz a regência com a preposição de. Nós sempre iremos gostar de alguma coisa. Então, isso é regência verbal. O verbo gostar, ele é regido pela preposição de. Obedecer e desobedecer. Toda vez que você for utilizar os verbos obedecer e desobedecer, eles devem ser construídos com a preposição a. Obedeço a todas as regras da empresa. Não desobedeço aos meus pais. Sempre a preposição a vai estar presente para estes dois verbos, obedecer e desobedecer. O verbo revidar também sempre vai ser revidar a. Ele revidou ao ataque instintivamente. Na preposição ao, nós temos o encontro da preposição a mais o artigo o. O verbo responder também será responder a. Responda aos testes com atenção. Os verbos simpatizar e antipatizar. Nós sempre vamos simpatizar ou antipatizar com alguém. Não são verbos pronominais, portanto, você não pode falar eu me simpatizei com ela. Não, eu simpatizei com ela. Olha o exemplo aí, sempre simpatizou com ele, mas antipatizo com seu irmão. Então, sempre com a preposição com. O verbo assistir. Quando assistir tem o sentido de pertencer, ele é um verbo transitivo indireto e é regido pela preposição a. O direito de informar assistia ao chefe. Então, assistir aí é o sentido de pertencer. Por isso que vai ser ao chefe, assistia ao chefe. Quando assistir tem o sentido de ver, ele é um verbo transitivo indireto com a preposição a. Assistimos ao concerto, assistimos ao filme. Então, no sentido de ver, ele tem a preposição a. E no sentido de cuidar, ele não tem preposição. O médico assistia o paciente, certo? Aí ele é um verbo transitivo direto, não aceita a preposição. Então, o médico assistia o paciente. Agora, o verbo querer, ele tem dois significados. Quando ele significa desejar, ele é um verbo transitivo direto, não tem a preposição, quero você. Quando o sentido dele é de estimar, ele é um verbo transitivo indireto e tem a preposição a. Quero aos meus amigos. Aí já é estimar, não é desejar. Verbo esquecer e lembrar. São verbos transitivos diretos. Esqueci seu nome, lembrei seu nome, então não tem a preposição. Mas se esquecer e lembrar, olha do lado aí, ó, forem.
Verbos pronominais acompanhados dos pronomes, esquecer-se, lembrar-se, aí eles vão ser transitivos indiretos. Esqueci-me do seu nome. Olha lá do lado, é esqueci seu nome, porque não tem o pronome me acompanhando. Esqueci-me do seu nome. Lembrei-me do seu nome. O verbo visar, ele tem 3 significados. Quando ele significa mirar, ele é um verbo transitivo direto, não tem preposição. O caçador visou o coelho. Quando ele tem o sentido de passar o visto, ele também é transitivo direto e não tem a preposição. O gerente visou o cheque. Mas quando visar tem o sentido de almejar, ele é um verbo transitivo indireto com a preposição a. Ele visa ao cargo. Vocês visam a um futuro melhor, que é almejar a esse futuro. O verbo aspirar, quando ele significa inspirar, ele é um verbo transitivo direto. Aspiramos seu perfume. E quando o sentido é de almejar, ele é um verbo transitivo indireto com a preposição a. Aspiramos a aprovação. Então, vejam como é interessante, né? Dependendo do sentido, o verbo aparece com a preposição ou sem a preposição. Cuidado com a regência, turma. Olha a forma inadequada. Estávamos em 6 na sala. O correto é estávamos 6 na sala. Eles eram em 3 irmãos. Não, eles eram 3 irmãos. Chegamos tarde em casa. Chegamos tarde à casa. Resido à rua 7 de setembro? Não, resido na rua. Assistimos ao jogo da seleção? Não, assistimos ao jogo. Contribuiu com o sucesso do filho? Não, contribuiu para o sucesso. O time empatou em 0-0? Não, o time empatou por 0-0. Entregamos a domicílio? Não, entregamos em domicílio. Estava ao ponto de desistir? Não, estava a ponto. Você era, a grosso modo, o melhor? Não, você era, grosso modo, o melhor. Ficava mais rico à medida em que o tempo passava? Não, ficava mais rico à medida que o tempo passava. Então, de olho aí na língua portuguesa, para você ter sucesso nos concursos, nos vestibulares. Agora nós vamos para a regência nominal. Se a verbal é com o verbo, a nominal é com os substantivos, os adjetivos e os advérbios. É com os nomes. A regência nominal estuda a relação que se estabelece entre o nome, termo regente, e seus complementos, termo regido. Percebe-se a necessidade de uma educação melhor. Então, o termo regente necessidade pede a preposição de, necessidade de quê? Por isso que o termo regido de uma educação melhor tem a preposição. Não sou favorável a esta reforma previdenciária. O termo regente favorável, que é um adjetivo, um nome, pede a preposição a, favorável a quê? A esta reforma previdenciária, que é o termo regido. Então, iguais aos verbos, tem nomes que também pede a preposição, como o nome necessidade pede a preposição de. O nome favorável pede a preposição a. Vejam agora alguns nomes e as preposições que mais comumente eles exigem. Se você vai usar o adjetivo adepto, você vai falar adepto a. Ele é adepto à corrida de cavalos. Então, este adjetivo é com a preposição a. Alheio a.
ansioso para, ou ansioso por, ou ansioso de. Apto a, ou apto para. Aversão a, ou aversão por. Feliz de, ou feliz por, ou feliz em, ou feliz com. Favorável a, imune a, ou imune de. Contente com, contente por, contente de. Indiferente a, inofensivo para. Junto a, junto de, junto com. Próximo a, próximo de. Referente a, simpatia por. Tendência a, tendência para. Paralelo a, relativo a. Então, alguns nomes só têm a regência com uma preposição e outros com várias. Então, é estudar e prestar bastante atenção, praticando muito a leitura. Fiquem com Deus, um forte abraço, até a nossa próxima aula.